Então, bom dia. A aula já está sendo gravada. Bom dia. O sábado eu mandei uma mensagem para vocês no Positivo On. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar a tela, peraí. Pronto. Para vocês estarem vendo a minha tela agora. Tô aqui no Positivo On, aqui no campo Atividades. Surgiu uma outra função aqui no Positivo On que eu vi isso agora, sala virtual. Não sei como é que funciona. Bom, sábado eu mandei essa atividades aqui para vocês. Falando sobre. Professor, sabe como fazer para ver outras aulas? Quais outras aulas? Minhas aulas? Marcele? Você quer saber das minhas aulas que foram gravadas ou de. Tá. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Deixa eu falar isso aqui antes. Essa mensagem, essa atividade aqui eu criei sábado. Ela tá ativa de ontem, né, dia 1, até o dia 15. E aí aqui eu falo, para as próximas 2 semanas de aula, teremos 2 videoaulas postadas aqui na plataforma, que na verdade elas estão no YouTube. Nessas videoaulas vou discutir e explicar os conteúdos Estratégias de Sobrevivências, páginas 37 a 40, e Relações Ecológicas, da página 41 a 45 do LDI. E aí falo para vocês fazendo essas atividades da página 40 e 41, tá? Mas não precisa enviar essas atividades aqui, é só para vocês estudarem em casa. Aqui embaixo, tem os links, tá, Marcele? E para todo mundo, né? Aqui tem os links, vídeo aula, estratégia de sobrevivência. Aí se você clica aqui, vai abrir lá no YouTube, no meu canal do YouTube, a aula que eu gravei sobre esse conteúdo de estratégias de sobrevivência. Aqui tem, videoaula de relações ecológicas. Ó, aí tá abrindo aqui. Aí, olha só, quando vocês abrem os meus vídeos, as minhas videoaulas, se vocês clicarem aqui tem o nome do meu canal, Professor Daniel Thomas. Se vocês clicarem aqui, aí dá para se inscrever nele e também dá para ver todas as videoaulas que eu tenho aqui, ó. Elas estão todas no meu canal, elas estão todas gravadas aqui. Aí é só procurar, ó. Aqui tem aula do 6º ano, ó, 7º ano, cadeias e teias elementares. 7º ano, impactos nos ecossistemas. Ao 8º ano, 8º ano. Para ficar mais fácil isso, eu vou organizar isso aqui e vou colocar por playlists. Ou seja, playlist do 6º ano, playlist do 7º e playlist do 8º ano, tá? Aí fica mais fácil isso aqui para vocês. Então, todas as minhas aulas estão aqui no meu canal, Professor Daniel Thomas. Uma outra alternativa também é pelo site da escola. Ó, a escola criou esse site aqui. Na verdade, eu não sei como é que é. Eu não sei se tem que escrever tudo isso. sites.google.com/elvirasardá.page/aulas/início. Eu não sei se tem algum endereço mais simples do que esse, mas eu vou copiar esse endereço aqui e vou colocar aqui no chat. Ó, aí vocês podem entrar nesse endereço aqui e
e colocar como favoritos, igual eu coloquei, porque eu não vou lembrar, tipo, ó, se eu abrir uma página em branco aqui, ó, do Google Chrome, eu não lembro qual é o endereço, assim, de cabeça. Então eu deixei salvo em favoritos, ó, eu tenho aqui vários sites que eu salvo, né? Aí eu salvei aqui, ó, Elvira Sardá. Aí é só clicar, ele vai abrir aqui, né? Esse é o site da escola, que aqui tem, daí tem os sites dos outros professores, ó, professora Gláucia, Cecília, Vânia, Elton, Marcos, Elisânia, aí o meu tá aqui em mais, aí clica aqui em professor Daniel, aí aqui vai estar, ó, um pouco sobre ciências, né, o que é o método científico, vai estar desatualizado isso aqui ou minha internet está ruim? Ah, tá. Eu coloco aqui uma figura sobre o que é o método científico. Aqui embaixo, ó, aqui eu deixo, ó, canal do YouTube. Clique aqui para acessar o canal do professor Daniel Thomas. Se você clica aqui, ó, vai abrir o meu canal. Aí aqui tem todas as minhas videoaulas. E aí tem o canal da escola também, olha só. Clica aqui para acessar o canal da escola, né? Aí o que você vai encontrar? No canal da escola você encontrará as videoconferências de ciências, que são essas que a gente está fazendo agora. Aí no canal da escola, aí não vai ter só a minha, vai ter todas as videoconferências dos outros alunos, né? O, dos alunos não, de todos os outros professores. Então vocês vão encontrar várias videoconferências aqui de outros professores, beleza? Então essas são as opções que vocês podem fazer para acessar para acessar tanto as videoaulas quanto essas conferências que a gente está fazendo agora aqui. Bom, então deixa eu voltar lá. Para outra coisa. Essa semana que a gente está agora, que ó, vai do dia 1 até o dia 5, e a próxima do dia 8 até o dia 12, então a gente vai usar essas 2 semanas aqui para terminar o primeiro bimestre, terminar esses conteúdos do primeiro bimestre, que são esses: estratégias de sobrevivência e relações ecológicas. Essas aulas elas já estão ali no YouTube, vocês podem assistir ela quantas vezes quiserem. E aí a gente passou essa semana aqui, né, que na verdade tá até o dia 15, a partir aqui do dia 16, a gente vai começar o segundo bimestre, tá? Então, ó, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, estratégia de sobrevivência. Dia 9, na terça-feira, a gente também discute um pouco isso, sobre relações ecológicas. E aí, dia 16, aí a gente já conversa sobre o conteúdo do segundo bimestre, como é que a gente vai fazer. Tá certo? Olha só. Então, estratégias de sobrevivência. Aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei. Ah, tá. São coisas. Isso aqui a gente. É uma parte de ecologia que a gente tinha visto no. Que vocês tinham estudado já no sexto ano, né? Antes eu vou lá na página 31. Opa, não é esse aqui não. Ó, quiserem, abram a apostila aí que eu vou resolver umas atividades. Página 31. Então, olha só. Na página 31, tem as atividades aqui sobre essa parte
cadeias e teias alimentares. Primeira atividade, ó. Página 31, tá? Atividade sobre cadeias e teias alimentares. Em uma floresta, as folhas das árvores caem com frequência, formando uma camada espessa no chão. É uma camada com bastante quantidade, assim, né? Sobre este tema, responda: quais organismos favorecem o apodrecimento dessas folhas? Ele está perguntando em relação às cadeias alimentares, cadeias e teias alimentares. Quais são os componentes das cadeias e teias alimentares? A gente tem os produtores, que são as plantas, que são seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento, sua própria energia a partir da fotossíntese, né? Esses são os produtores. A gente tem os consumidores, que daí são os animais, que vão se alimentar, eles são seres heterótrofos. O que isso quer dizer? São seres que não produzem o seu próprio alimento e eles precisam se alimentar. De quem que eles se alimentam? Bom, aí depende qual é o nível trófico, né? Se é primário, secundário, terciário, quaternário. Deixa eu ver aqui, mano. Isso, são decompositores, Maria Clara. Então, olha só. Aí os consumidores, né? Eles são classificados em consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Isso também está relacionado ao nível trófico, ou seja, se é um consumidor de nível trófico primário, ele é um consumidor herbívoro, ele se alimenta de plantas. Por exemplo, a vaquinha, né? O cavalo, que se alimenta do pasto, ele come planta. Aí, vamos continuar no caso da vaquinha, por exemplo. A vaquinha que se alimenta do pasto. Aí um consumidor secundário ou nível trófico secundário somos nós, por exemplo, seres humanos que nos alimentamos da vaquinha, por exemplo, né? A gente come a carne da vaquinha. Então esse é um outro componente da cadeia alimentar, que são os consumidores. E aí a cadeia alimentar ela pode ser enorme, né? Secundário, terciário, quaternário, quintenário, e aí vai. Por fim, um outro componente das cadeias e teias alimentares são os decompositores. Os decompositores, ao mesmo tempo que eles estão no final da cadeia alimentar, eles estão também no início da cadeia alimentar. Por quê? Porque no final da cadeia alimentar são os decompositores que vão decompor tanto os produtores quanto os consumidores. Quando o produtor morrer, quando uma planta morrer, né, ou quando um animal morrer na floresta, são os decompositores que vão decompor, que vão reciclar, que vão degradar aquela matéria orgânica ali. Então, esse é o final, porém, o que é que eu quero dizer quando eles estão também no início da cadeia alimentar? É a partir desse trabalho dos decompositores, da decomposição deles, a partir desse trabalho de reciclagem da matéria orgânica, né, que eles vão, como está escrito aqui, ó, quais organismos favorecem o apodrecimento. Na verdade, esse termo apodrecimento aqui está meio errado, né? Não é o apodrecimento, é a reciclagem da matéria orgânica, é a decomposição da matéria orgânica. É claro que tem esse processo de apodrecimento e tal, mas se a gente fala assim, apodrecimento, parece que é uma coisa está podre e que não está muito boa, né? Na verdade, esse processo que os decompositores realizam é muito importante, é extremamente importante para o desenvolvimento da vida, de todas as formas de vida. E aí, quando eles fazem esse processo de decomposição, eles estão
disponibilizando ali para o solo, para a crosta terrestre, um monte de vitaminas, minerais, compostos, nutrientes, tudo muito importante para que as plantas, para que os produtores possam voltar a crescer, possam voltar a se desenvolver ali, né, crescer e ter, gerar novos seres vivos. E aí esse ciclo continua, né, então é um ciclo, ele nunca para, não pode haver uma interrupção. Se haver uma interrupção nesse ciclo, aí o ambiente ele fica degradado. Então isso também tem relação com a qualidade do solo. A gente pode falar que é um solo rico ou um solo pobre. A gente não fala isso em relação a bens financeiros, né, a dinheiro. Solo rico é um solo que tem bastante material orgânico, que é um solo que tem bastante nutrientes, é um solo bom para o crescimento de plantas. Um solo pobre é um solo que tem poucos nutrientes, é um solo onde não dá para plantar, porque a planta não vai se desenvolver, não vai crescer, não vai dar frutos, enfim. Então, um solo rico é um solo onde você vai encontrar uma boa quantidade de matéria orgânica reciclada. Essa matéria orgânica reciclada, vocês também já estudaram isso, se chama humus, né? É esse processo. Então, esse processo aqui, ó, eu acho que está errado esse termo aqui, apodrecimento, esse processo de decomposição, né, das folhas, né, quais organismos favorecem a decomposição dessas folhas, são os decompositores, são micro-organismos, que são bactérias e fungos, principalmente. Mas a gente viu também que, se forem os fungos, eles podem ser macro-organismos também. Fungos são os cogumelos, né? Então, numa floresta, normalmente a gente tem aqueles cogumelos grandes, né? Alguns cogumelos são comestíveis, outros são venenosos. Esses seres vivos, os fungos, né? Eles estão decompondo esse material orgânico morto. No caso aqui das folhas são eles, mas vocês podem resumir que são quais organismos são os organismos decompositores, fungos e bactérias. A letra B, ó, o desenvolvimento das árvores na floresta está relacionado às folhas mortas no solo? Justifique sua resposta. Acabei de dar a resposta sobre isso. Sim, com certeza está relacionado às folhas mortas no solo. Imagine uma floresta onde não houvesse folhas mortas caídas no chão. Os decompositores, os micro-organismos que estão ali no solo, eles não teriam esse trabalho para realizar, não teriam esse trabalho de decomposição, de reciclagem de matéria orgânica. Se eles não realizarem isso, o solo vai cada vez mais ficando pobre, empobrecido, sem nutrientes, certo? Se esse solo fica pobre em nutrientes, as árvores que ali vão crescer e se desenvolver também, consequentemente, vão ficar pobres e não vão se desenvolver. Então, se você tem um solo pobre em nutrientes, é difícil ter o desenvolvimento de plantas ali. Plantas assim, boas, né? Com vigor, com frutos, bonitas. Agora, se você tem um solo rico em nutrientes, aí você tem um bom desenvolvimento de plantas, né? As plantas são vigorosas, são bonitas, são frutas comestíveis boas, né? Então, essa é a justificativa dessa resposta aqui. Aí, número 2.
Observe a representação de cadeia alimentar e assinale as alternativas corretas. A. Os produtores introduzem energia na cadeia alimentar. Essa afirmação aqui está correta. Os produtores introduzem energia na cadeia alimentar, tá certo? Aí vamos ver a continuidade. É o caso de B. Bom, B aqui tem um ratinho. O ratinho, o animal, ele não é um produtor, ele é um consumidor. Então, nessa imagem aqui, a gente tem a letra A, que é o produtor, que é uma planta. A planta é um ser autótrofo, produz seu próprio alimento e produz sua própria energia. Utiliza a radiação solar para fazer isso. Faz o processo conhecido como fotossíntese. B, no caso, é um consumidor primário, que se alimenta de plantas e pode se alimentar de insetos também, né? Então ele não é um herbívoro, ele é um onívoro, porque se alimenta de plantas e animais. Mas no caso B, aqui nessa representação, está representando o consumidor primário. Então a letra A aqui é incorreta essa questão, tá? Letra B. Ó, B e C são consumidores. Vamos ver. B, consumidor primário. C, consumidor secundário. Ok, tá certo. A cobra se alimenta do rato, o rato se alimenta da planta. Né? Então, ó, mas produtor, consumidor primário e consumidor secundário. B e C são consumidores, certinho. Mas a quantidade de energia que C adquire ao se alimentar de B é menor do que a que B adquiriu ao se alimentar de A. Está dizendo que a quantidade de energia que a cobra obtém ao se alimentar de B é menor do que quando o ratinho se alimenta da planta. Isso está certo. A questão B está corretíssima. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Ó. Isso aqui. Eu lembro que eu discuti bastante em aula isso aqui com vocês, ó. Essas representações, essas imagens, elas representam, né, tipo, ó, quantidade de energia, ó, que é obtida nos diferentes níveis tróficos. Então, conforme você aumenta o nível trófico, você diminui a energia. Tem alguma outra imagem? Não, não tem. Por exemplo, produtor aqui, ó, ele obtém uma grande quantidade de energia do sol. Então ele tem muita energia armazenada. O consumidor primário, ele vai obter uma menor quantidade de energia, né? Mas o consumidor secundário, uma menor quantidade de energia ainda, porque muitas dessas energias são perdidas. Então, conforme você aumenta o nível trófico, ó, você diminui a quantidade de energia. É o que está sendo representado nesse gráfico aqui, que está ruim de ver. Está mostrando o tempo e também está mostrando os níveis tróficos, né? Então, conforme você aumenta o tempo e o nível trófico, você diminui a quantidade de energia. Então, essa questão está correta, tá? Aqui, ó, vamos voltar. A quantidade de energia que C adquire ao se alimentar de B, ó, C ao se alimentar de B, é menor do que a de B adquire ao se alimentar de A. Tá certo. Questão correta. Letra C. D, ó, que é a águia aqui, que no caso seria o consumidor terciário, é um consumidor terciário, tá certo. Mas poderia ser um consumidor secundário se comesse B. Tá certo também. Isso aqui seria uma teia alimentar, né? Se a gente. Se não tem coisa para eu escrever aqui. Se, por exemplo, aqui, ó, porque a águia, ela se alimenta tanto da cobra quanto do rato.
Se a gente tira a cobra da jogada aqui, ó, e coloca a águia no lugar da cobra, ó, a águia seria o consumidor secundário, porque o rato é o consumidor primário, ok? Então tá certinho. Letra D. Se qualquer uma das populações de A, B, C ou D diminuir ou aumentar muito, haverá um desequilíbrio na cadeia. Sim, isso é o desequilíbrio do ecossistema também. O que ele quer dizer? Não no caso aqui das plantas, ó, porque ele está dizendo diminuir ou aumentar. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho uma destruição ambiental, uma degradação ambiental na floresta, onde diminui muito a quantidade desse produtor aqui, que é o alimento do rato. O rato vai acabar ficando sem comida, então vai diminuir a população de rato também. Diminui a população de rato, as cobras vão ficar sem alimentos também. Então vai diminuir a quantidade de cobras também. Diminui a quantidade de cobras, as águias também vão ficar sem alimento. Então todos sofrerão impactos. Mas, por exemplo, se aumentar a população de ratos, né? Não vamos mexer nos outros aqui, vamos só aumentar a população de ratos. Cresceu muito a população de ratos, né? Triplicou a quantidade de ratos. Só que não a quantidade de alimento não aumentou na mesma proporção. Então, se você aumenta muito uma população de ratos e você não aumenta a quantidade de alimentos, consequentemente, esses animais aqui, eles não vão se sustentar, eles vão acabar morrendo, porque não tem alimento, falta alimento para esses animais, tá? Então é um desequilíbrio também, que vai causar algum prejuízo ambiental. Mas então a letra D está certa também. Ó. Se qualquer uma das populações de A, B, C ou D diminuir ou aumentar muito, haverá um desequilíbrio, ó, na cadeia. Sim, essa cadeia alimentar, essa teia alimentar aqui, ela tem que ter um equilíbrio. Se houver um aumento, uma diminuição de qualquer um deles, aí a cadeia sofre um desequilíbrio. Aí, ó, deixa eu ver. Aí aqui ele pede para ler um trecho de um livro que é a Primavera Silenciosa, que é um livro bastante importante para a ecologia, que relata o que ocorreu em uma área rural devido ao uso do DDT. Esse DDT é um pesticida, ó, utilizado para combater insetos, tá? Depois respondo as questões. A gente pode interpretar esse pesticida aqui como um agrotóxico também. Então eu vou ler esse trecho aqui rapidão. Depois, uma doença estranha das plantas se espalhou pela área toda e tudo começou a mudar. Algum mal olhado fora tirado àquela comunidade. Enfermidades misteriosas varreram os bandos de galinhas. As vacas e os carneiros adoeciam e morriam. Por toda parte se viu uma sombra de morte. Os lavradores passaram a falar de muita doença em pessoas de suas famílias. Havia ali um estranho silêncio. Os pássaros, por exemplo, para onde é que tinham ido? Muita gente falava deles, confusa e inquieta. Os postos de alimentação nos quintais estavam desertos. Os poucos pássaros que por qualquer lado se vissem estavam moribundos, ou seja, morrendo. Tremiam violentamente e não podiam voar. Aquela era uma primavera sem vozes. É o livro dessa mulher aqui, ó, Raquel Carson, bastante importante na ecologia, um livro bem famoso. De acordo com o texto, a maioria dos pássaros sumiu da região.
represente e classifica os seres vivos da cadeia alimentar, da qual esses pássaros fazem parte, considerando que eles se alimentam de insetos, que se alimentam das sementes e das folhas da plantação. Então, ele está pedindo aqui para fazer o quê? Ó? Represente e classifique os seres vivos da cadeia alimentar da qual esses pássaros fazem parte, considerando que eles se alimentam de insetos que se alimentam das sementes e das folhas da plantação. Bom, sementes e folhas de plantação são os produtores. É bem simples isso aqui, tá? Parece que é confuso, tá meio confuso a questão aqui, mas é bem simples. Isso está pedindo para classificar, ó. Classifique. Então, sementes e folhas de plantação são plantas, são os produtores. Então, vocês vão escrever aqui, ó, sementes e folhas, produtores. Aí está falando que insetos, ó, se alimentam das sementes e folhas. Então, os insetos aqui são os consumidores primários, que vão se alimentar das folhas e sementes. E esses insetos aqui, então, eles podem ser herbívoros, né, que se alimentam somente de vegetais. E os pássaros que se alimentam dos insetos, eles são os consumidores secundários, né? E podem ser considerados insetívoros, que são animais que se alimentam de insetos, somente de insetos. Letra B. O uso do DDT provocou grandes desequilíbrios no ecossistema mencionado no trecho do livro. Como o DDT atingiu as cadeias alimentares no ecossistema citado? Bom, aqui em cima está dizendo, ó, o DDT ele é um pesticida utilizado para combater insetos. Só que isso aqui é um agrotóxico, tá? Esse DDT aqui é um agrotóxico. É igual os agrotóxicos que nós utilizamos, que os produtores rurais utilizam nas plantações de hoje. Eles utilizam esses agrotóxicos para matar insetos, para matar principalmente insetos, né, que vão causar algum problema ali na plantação. Só que esses agrotóxicos aqui, eles não vão causar problemas somente nos insetos, eles vão causar problemas também nas plantas, nas plantações. E aí também pode causar problemas nos seres vivos que se alimentavam daqueles insetos. Né? É o que aconteceu aqui nesse livro aqui, nesse relato desse livro, né? Então, usou o DDT para matar os insetos, só que os insetos ficaram envenenados, e aí os pássaros que iam ali se alimentar dos insetos também ficaram envenenados e acabaram morrendo. Além disso, as plantas ali também ficaram envenenadas e acabaram morrendo. A diferença é que hoje em dia os agrotóxicos que são utilizados nas lavouras, eles não matam as plantas. Só que quando a gente se alimenta dessas plantas utilizados agrotóxicos, a gente acaba tendo problema de saúde. Mas não é assim, tipo, eu vou comer hoje um tomate, um pimentão e um alface de uma lavoura que usou agrotóxico. Eu não vou ter problema amanhã ou depois, daqui uma semana. Eu vou ter problema daqui a alguns 20, 30 anos com câncer, tá? Esses agrotóxicos que alguns produtores utilizam hoje em dia nas lavouras são cancerígenos, causam câncer. Só que isso demora. Isso vai acontecer quando vocês estiverem lá com uns 50, 40, 50, 60 anos. Então, por isso que é ruim. Tá? Então, ó, com os elementos fornecidos pelo texto, justifica a escolha do título do livro. O título do livro é esse aqui, ó, Primavera Silenciosa.
esse livro ele é bem famoso, como eu falei para vocês, em ecologia. Ele é um livro bastante antigo, lá de 1969, mas é um livro que até hoje ele faz bastante sucesso, que isso aqui é um relato verdadeiro, não é uma história fictícia, isso aqui é verdadeiro. O que aconteceu foi que essa Raquel Carson, que ela era uma ecologista, deixa eu mostrar aqui para vocês, Raquel Carson, bióloga marinha, na verdade, mas é uma ecologista. Ó, Raquel Louise Carson, né, foi uma bióloga marinha, escritora, cientista e ecologista norte-americana. Através da publicação, o título mesmo é esse aqui, ó, Silent Spring. Spring é primavera, Silent é silenciosa. Daí ela escreveu vários artigos e outros livros sobre meio ambiente. A Raquel ela ajudou a lançar a consciência ambiental moderna, né? Então, ó, o livro aqui, ó, Silent Spring é um livro escrito por Raquel Carson e publicado pela editora Tal em 1962. O livro é amplamente creditado como tendo ajudado no lançamento do movimento ambiental. Enfim, é uma mulher bem, é uma bióloga bem famosa, né? Ela se preocupou muito assim com a degradação do meio ambiente. Ó, o livro mais conhecido de Raquel é o Primavera Silenciosa. A obra descreve os efeitos nocivos, ou seja, que causam danos, dos pesticidas, né, os agrotóxicos, ao meio ambiente, e é creditado mundialmente pela criação da consciência moderna do movimento ambientalista. Raquel não foi a primeira nem a única pessoa preocupada com os efeitos do DDT. O DDT é esse composto aqui, ó, tá? Mas a combinação de seu conhecimento científico com sua prosa poética, porque esse livro, Primavera Silenciosa, ele tem essa. É igual esse trecho que a gente leu aqui do livro, né? Que é uma parte meio poética, assim. Alcançaram a audiência e ajudou a trazer à tona os efeitos nocivos do pesticida. Ah, beleza. Então, ó, é poético porque ela não escreve em linguagem técnica, ela escreve numa linguagem mais poética mesmo, né? Olha só, por toda parte se viu uma sombra de morte, havia ali um estranho silêncio, os pássaros, por exemplo, para onde é que tinham ido? Muita gente falava deles, confusa e inquieta. Então esse título aqui, ó, aí fala, né, com os elementos fornecidos pelo texto, justifica a escolha do título do livro. É porque naquela primavera de 1962, quando ela lançou o livro, em 1969 é essa edição aqui, tá? Mas ela lançou o livro em 1962. É que naquela primavera, eu já li esse livro, ela fala que quando estava na época da primavera, lá onde ela vivia, numa cidadezinha lá nos Estados Unidos, ela ia para os campos e ela ouvia muitos pássaros, ela ouvia muitos animais, muitos insetos, grilos, cigarra, vagalume, enfim, né? E tinha bastante barulho natural, assim, da natureza. E aí, em 1962, foi uma primavera silenciosa, ou seja, ela não ouvia nenhum pássaro, ela não tinha barulho de grilo, não tinha barulho de sapo, porque todos esses animais morreram por causa dos seres humanos que usaram esse agrotóxico que devastou assim horrivelmente, né? Causou um grande desequilíbrio ambiental. Recomendo para vocês. É uma leitura bastante simples, tá? Como eu falei, não tem nenhum termo técnico de difícil compreensão. É uma leitura bem interessante, Primavera Silenciosa. Bom, então essa é a página de atividades, e aí tem essa parte de impactos no ecossistema.
Deixa eu ver. Tem uma outra atividade na página 36 aqui, ó. Daí essa página 36, ela tá falando, a gente começa que aí depois disso, a gente tem essa aula de impactos nos ecossistemas que eu coloquei, que já está lá no YouTube, né? E aí a gente conversa aqui sobre alguns impactos que são ocasionados naturalmente, que daí são chuvas, terremotos, tsunamis, furacão, enfim. Mas os principais impactos nos ecossistemas são causados pelos homens, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, devido à caça predatória, a foca da espécie, essa espécie aqui entrou em extinção. Essa ave aqui também, né, existia bastante no Brasil, a araraúna não existe mais, tudo por causa do homem, né? Tudo por causa da caça ilegal, ó. Aí, ó, impactos das atividades humanas. Ah, obrigado por lembrar. Isso. Então, 3 minutos. Rapidamente, ó, vou terminar isso aqui. Impacto das atividades humanas. Desmatamento, né? Então, ó, a gente está vendo um grande desmatamento aqui nessa imagem. Poluição, olha só a quantidade de poluição que nós produzimos. E a gente polui tudo: solo, água, ar, lençol freático, mares, praias. A gente polui tudo. Caça predatória, Pode crer. introdução de espécies exóticas. Daí na aula eu dei um exemplo, eu dei o exemplo do caramujo dourado, não, caramujo africano e o mexilhão dourado. Uh, e daí fala também sobre o impacto dos fenômenos naturais, só que os fenômenos naturais é natural, né? Então não tem muito problema. E aí, só para fechar aqui, ó, deixa eu fechar com vocês. Deixa eu ver. Em época de muitas chuvas, é comum ocorrerem deslizamentos de terra e a cheia de rios, causando inundações. Observe a imagem ao lado e responda: quais consequências as chuvas volumosas para os seres vivos que vivem no rio e para a comunidade local? Bom, aqui tem uma imagem. Ó. Em 2011, uma inundação destruiu muitas casas em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Qual é a consequência, ó, das chuvas volumosas para os seres vivos que vivem no rio e para a comunidade local? É um impacto, né? Causa uma destruição para as pessoas que vivem ali perto, a gente pode ver isso aqui, e também para os seres vivos que vivem no rio. Imagina esse rio aqui, ó, cheio de entulho, cheio de sujeira. Isso não é bom também para eles, né? 2. Não é possível impedir que as chuvas ocorram. No entanto, algumas ações podem prevenir as suas consequências. Assinale as melhores ações. Letra A. Planejar a construção de casas em áreas afastadas dos rios e de encostas de morros. Sim, isso com certeza é uma ação para você evitar algum dano futuro. B. Desviar a rota do rio, alterando as características ambientais do local, para que ele não cause mais problemas à população na época de cheias. Não, isso aqui está completamente errado. Isso aqui não pode fazer. A gente não pode desviar a rota de um rio. É a gente que tem que sair do caminho do rio, não a gente alterar o caminho do rio. Letra C. Preservar a vegetação no entorno de rios e lagos. Sim, com certeza. Então a letra A e a letra C são ações que podem prevenir que ocorram problemas, se a gente quer que ocorra problema na nossa casa, por exemplo. Né? E vegetação ao entorno de rios e lagos são chamadas de vegetação ciliar, tá? Ou mata ciliar. Deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem disso. Isso aqui vocês estudaram no sexto ano, tá ligado?
que são matas ciliares ou vegetação ciliar. São florestas ou outro tipos de cobertura vegetal nativa que ficam às margens de rios, igarapés, lagos, olhos d'água e represas. Beleza? Então tá, gente. Deixa eu parar aqui a apresentação. É isso. A gente se vê terça-feira da próxima semana. Tá bom? Beleza, Marcele? Ó, e todos os outros demais aí. Agora já sabe onde assistir as aulas, né? Deixa eu parar a gravação.